Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 21, que tem como objeto de conhecimento números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações, detalhamento, número inteiro relativo e posição na reta numérica. Então, organize seu material, anote tudo na nossa aula e, sem mais demora, vamos começar a nossa aula. E nessa aula nós vamos aprender sobre os números inteiros. Você sabe quem são os números inteiros? É exatamente quando a gente começa a trabalhar com números positivos e negativos, tá bom? Então, como antes você não podia fazer tipo 1 menos 2, por que, professor, que não podia? Porque como é que eu vou tirar 2 se eu só tenho 1? Pois é, agora você pode. Por quê? Porque agora você pode ficar devendo. Então, agora você pode acrescentar ali um sinal de menos. Se eu só tenho 1 e eu quero tirar 2, significa que eu vou ficar devendo 1. Então, agora vai ficar menos 1. Então, a partir de agora, o que antes não podia, por quê? Porque ia ficar uma quantidade ali menor que o zero, agora vai poder. Você vai conhecer os nossos números negativos, tá bom? Então, todos aqueles números que a gente já conhece, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a partir de agora, eles também vão aparecer com um sinal de menos na frente, que são os que a gente chama de números negativos. Então, agora vai passar a existir o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10 e assim por diante, tá bom? Então, o que antes você conhecia, tipo, do zero para frente são números infinitos, né? Agora teremos do zero para frente são números infinitos e do zero para trás também são números infinitos. Então, nossos números negativos, eles ficam exatamente atrás do zero ou abaixo do zero, tá bom? Mas fique tranquilo que você vai entender completamente o que são os nossos números negativos e onde é que eles aparecem aqui também no nosso dia a dia. Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá! Então, número inteiro relativo e posição na reta numérica. Então, acompanha comigo esta reportagem. Olha aí. Temperatura em São Paulo cai 17 graus Celsius em 24 horas. Observe aí, ó. Temos aqui uma temperatura, né, em graus Celsius, tá bom? Isso aqui significa graus Celsius. É a nossa unidade de temperatura. E aí está dizendo que caiu, né? 17 graus em 24 horas. Previsão é de mais frio nesta quarta-feira. O frio que hoje chegou a São Paulo nesta terça-feira, dia 18, fez as temperaturas despencarem na capital paulista. Na segunda-feira, dia 17, os termômetros no aeroporto de Congonhas, zona sul da cidade, marcavam 25 graus Celsius. Às 16 horas. No mesmo horário, nesta terça-feira, o registro era de apenas 8 graus Celsius. Professor, ainda não vimos números negativos, né? Não, aqui eles ainda não apareceram. Mas por que a gente está vendo uma reportagem que tem falando de temperatura? Porque temperatura é exatamente um dos assuntos onde aparecem mais números negativos no nosso dia a dia. Vamos lá. Nas demais notícias aparecem as temperaturas como menos 4 graus Celsius, menos 5 graus Celsius e menos 7 graus Celsius. Tá bom? Então temos aí muitas notícias que aparecem temperaturas negativas. Vamos entender o que significam essas
medidas. Em 18 de julho de 2017, um termômetro do município de Urupema, Santa Catarina, indicava a temperatura de 1 grau Celsius. Olha aí, já estou bem pertinho do zero. Se a partir desse ponto a temperatura cair 4 graus Celsius, observe, ó, vai cair 4 graus Celsius. Professor, como é que vai cair 4 graus Celsius se já está em 1? É exatamente aí que vai aparecer os nossos números negativos. Vai cair para abaixo de zero. Então, qual será a temperatura final? E aí, qual vai ser a nossa temperatura final? Temos aqui, para responder a essa pergunta, precisamos calcular 1 menos 4, ou seja, eu estou em 1 grau Celsius e eu preciso diminuir 4 graus Celsius. Por que diminuir? Porque a minha temperatura caiu. Se a minha temperatura caiu, automaticamente significa que ela diminuiu. É possível fazer esse cálculo? O que antes você respondia não, a partir de hoje a sua resposta é sim. Tá bom? Então, é possível fazer esse cálculo? Sim. Tá bom? Acompanhe o raciocínio observando as marcações do termômetro após cada queda de 1 grau Celsius na temperatura. Então vamos lá, a partir de agora nós vamos acompanhar aqui o nosso termômetro e vamos aqui diminuir 1 grau de cada vez, beleza? Para que você consiga observar como é que essa temperatura vai passar a ficar negativa. Então temos aí a nossa temperatura inicial. Observe que o nosso termômetro, né, ali até onde está cheio ali de vermelhinho, está ali no primeiro tracinho logo acima do zero, tá? O que significa? Que ali é 1, tá? Cada espaçozinho aí desse tracinho é 1 grau, ok? Então, se está um tracinho ali acima do zero, está representado ali 1 grau Celsius, como você pode observar aí embaixo, ó, tá vendo ali? Ali do ladinho, nós temos ali representando ali, ó, 1 grau Celsius, ok? Então, essa aqui é a nossa temperatura inicial. Agora, nós vamos começar a diminuir ali os 4 graus, que foi a quantidade de temperatura que caiu aí na nossa cidade. Então, vamos lá. Caiu 1 grau Celsius. Após cair 1 grau Celsius, ele foi de quanto? De 1 grau. Então, nós vamos diminuir 1, né? Caiu 1 grau, diminuindo 1 grau, nós chegamos aí agora na marca de 0 graus Celsius. Consegue observar? Observe que agora a medida está certinho ali em cima do zero, tá bom? Então, 1 com menos 1, 0. Menos 1, vamos lá, olha aí, agora caiu o quê? 2 graus, então primeiro tinha caído 1, agora caiu mais 1, então já caíram 2 graus. Lembrando que a gente vai até a queda dos 4 graus Celsius, beleza? Então, como caiu mais 1 grau, estava no zero, caiu mais 1, observe que agora está como se fosse um 1, porém para baixo, tá? Então, uma unidade abaixo de zero é o menos 1, tá bom? Você consegue observar ali, ó, que está menos 1? Então, essa aí é a nossa temperatura por enquanto, né, com a queda de 2 graus Celsius apenas. Tá? Então, foi para menos 1. Agora vai cair mais 1 grau. Vamos lá. Olha aí, já caíram 3 graus Celsius. Então, observe que aí na medida do nosso termômetro já diminuiu mais um tracinho. Então, imaginem aí, é como se a gente estivesse, né, no 2, porém é o 2 contado do zero para baixo,
por isso que é 2 abaixo de zero. Se está abaixo de zero, o nosso sinal fica negativo. Então, aí o nosso termômetro está medindo menos 2 graus Celsius. Beleza? E agora sim, caindo o nosso último grau, olha aí. Então, após cair ali os nossos 4 graus Celsius, observe aí no nosso termômetro, né? Que é como se fosse ali 3 unidades. Só que, em vez de ser acima de zero, são 3 unidades para baixo de zero. Por isso que são negativos. Ele está menos do que o zero, tá bom? Então, observe ali, ó, menos 3 graus Celsius. Então, começamos ali no 1 grau Celsius e caímos, ou seja, após cair 4 graus Celsius, nós chegamos aí ao final de menos 3 graus Celsius, ok? Então, vamos aí observar agora todos os nossos termômetros. Olha aí, ó. Após cair, né, melhor, temperatura inicial, depois após cair 1 grau, após cair 2 graus, 3 graus e 4 graus. Você consegue entender como é que funciona aí a queda de temperatura? Então, a quantidade ali, se chegou no zero, vai parar? Não, se a temperatura continua caindo, ela vai continuar descendo ali, mas quando ela fica abaixo de zero, nós temos aí temperaturas negativas, tá bom? Onde aí o sinalzinho de menos tem que aparecer na frente, ok? Então vamos lá, continuando. Aí os nossos termômetros, né? Você consegue já observar. Aqui estava acima do zero, ó, aqui o nosso zero. Estava acima do zero, então aqui a nossa temperatura estava positiva, tá? Aqui está exatamente no zero. Então, é positivo ou é negativo? Nenhum dos dois, tá bom? O zero, ele não é nem positivo e nem negativo. Ele não tem nem sinal de mais e nem sinal de menos, tá bom? Depois, ó, está abaixo de zero, tá bom? Abaixo do zero significa que aqui já temos uma temperatura negativa. Depois ele continuou caindo, né? Então foi continuando negativo aqui a minha temperatura, tá? Continuando ali negativo, tá? Então, ó, quando eu estou marcando ali negativo, você consegue observar que realmente a nossa temperatura está negativa. Professor, por que aqui, quando o senhor marcou positivo, não tem um mais na frente do 1? Porque todos os números que a gente já conhece, por exemplo, hoje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, eles já são números negativos. Melhor, já são números positivos. E não é obrigatório que esse sinal de mais apareça, tá bom? Então, se você vê um número sem nenhum sinal, automaticamente você já tem que saber que esse número ele é positivo, ou seja, ele tem um sinal de mais na frente. Ele só não precisa obrigatoriamente aparecer. Ao contrário do sinal de menos. O sinal de menos, ele tem que aparecer. Se o número é negativo, obrigatoriamente tem que aparecer o sinal de menos. No positivo, não é obrigatório. Ok? Vamos aqui ver algumas curiosidades aqui sobre as nossas temperaturas. Por exemplo, temperatura de 0 graus Celsius. Temperatura de 0 graus Celsius é a temperatura do gelo quando está derretendo. Então, quando ele começa a subir ali, né, acima de zero, ele está passando do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, o gelo está derretendo. E temos aqui a nossa temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura da água quando está fervendo. Quando a água alcança aí os 100 graus Celsius, ela começa a evaporar. Tá bom? Então, aí uma curiosidade sobre as nossas temperaturas. E, com certeza, nós temos temperaturas aí abaixo de zero em casa. Como assim, professor? No nosso congelador.
né? Nós fazemos o quê? Gelo dentro do nosso congelador. E para a gente conseguir fazer o gelo, a nossa temperatura tem que estar abaixo de 0 graus, tá? E também temos aí em casa, né, temperaturas acima de 100 graus Celsius, que é no caso do nosso forno, ok? O nosso forno aí, alguns fornos eles vão até 280 graus, tá bom? Então, é bem quente. Os dias são mais agradáveis quando a temperatura está em torno de 25 graus Celsius, tá bom? Aqui na nossa região, normalmente nós temos uma temperatura ali em torno de 30 graus Celsius, tá bom? Que não, ainda assim não é nem muito alta e nem muito baixa, tá ok? Vamos aqui ver os nossos números negativos e os números positivos. Então a gente já viu que os nossos números negativos, né, é exatamente o que tem um sinal de menos na frente, e os nossos números positivos são os nossos números que possuem o sinal de mais na frente. Porém, os números que não apresentam nenhum sinal na frente, eles são positivos, tá bom? Por quê? Porque o sinal de mais não é obrigatório aparecer. Os de menos são. Então, vamos aqui ao nosso texto. Os números que indicam medidas abaixo de zero, olha aí, acompanha comigo, medidas abaixo de zero, como menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e etc. Ou seja, eles são infinitos, tá bom? São denominados números negativos, eles possuem um sinal de menos na frente. Os números que indicam medidas acima de zero, como 1, 2, 3, 4. Observe que aqui não tem o sinal de mais. Está errado? Não, novamente. Nossos números positivos não é obrigatório o sinal de mais aparecer. Esses que não aparecem aí, que são os acima de zero, são os nossos números positivos. Esses números também podem ser representados precedidos do sinal de mais, ou seja, pode aparecer o sinal de mais? Claro que pode. Ele só não é obrigatório. Então, mais 1 é a mesma coisa do que 1. Mais 2 é a mesma coisa do que 2. Mais 3 é a mesma coisa do que 3. E assim por diante, tá bom? O número 0, olha aí, gravem bem, o número 0, ele não é nem positivo e nem negativo. Nosso número 0, ele não possui sinal, tá bom? Então, ele não é nem positivo e nem negativo. Ok? Entendido aí como é que funciona? Tá? Então, vamos lá. Vamos recapitular aí um pouquinho do que a gente viu. Temos aí os nossos números positivos, são os que ficam para cima do número de zero, né? Para cima do zero. São os números ali acima de zero ou na frente do zero, como você achar melhor falar, tá bom? E eles podem vir ou não acompanhados ali do sinal de mais. Mais 1 e 1 apenas é a mesma coisa. Sinais negativos, né, sinais de menos, são os que sempre têm que acompanhar os números negativos, que são os que ficam abaixo do zero ou para trás do zero, como você achar melhor falar. Se você está considerando ali a nossa reta numérica, nós temos ali o zero no meio, para frente do zero são os positivos e para trás do zero são os negativos. Ok? Lembrando, números negativos obrigatoriamente tem que ter o sinal de menos com eles. Ok? Beleza? Então agora vamos ver aqui algumas aplicações onde aparece o nosso número negativo. Vamos lá. Saldo, uma diferença que pode ser positiva, negativa ou nula. Tá? O que é saldo? Saldo é quando você tem ali duas quantidades e você precisa ali, né, ou aumentar uma com a outra ou diminuir uma pela outra.
tá? E dependendo de como é feito essa conta, né? Se é uma subtração ou se é uma adição, né? Você pode ter um resultado positivo, você pode ter um resultado negativo ou você pode ter um resultado nulo. Tá bom? Então vamos aqui ao nosso texto. Conhecendo os números negativos, sempre podemos calcular a diferença entre dois números, mesmo quando precisamos subtrair o maior pelo menor, ou seja, fazer ali uma continha de menos de um número maior por um número menor. Vamos analisar a tabela a seguir e verificar o saldo de gols. Então vamos aqui, o que é saldo de gols? Vamos explicar o que é saldo de gols. Então, vamos lá, vamos considerar aqui um time, ok? Temos aqui um time de futebol. Este time está participando de um campeonato, ok? Esse time, ele faz gols, mas ele também sofre gols, tá ok? E o que é saldo de gols? É você fazer essa comparação entre os meus gols feitos com os meus gols sofridos. Então, temos aí uma diferença, tá bom? Vamos lá, vamos agora fazer aí complementar a nossa tabela, vamos lá. Então, aí temos a nossa tabela. Vamos lá, gols pro é o quê? Os nossos gols feitos, tá bom? Gols contra são os nossos gols sofridos. E o que é o nosso saldo de gols? Nós vamos aí fazer, né, uma operação de subtração entre os gols pró e os gols contra. E isso vai me dar o meu saldo de gols. Então, aqui, gols pró. A Argentina, ela fez 13 gols e ela sofreu 6. O que é meu saldo de gol? Basta fazer, ó, a minha subtração. 13 menos 6, meu resultado no meu saldo é 7. Vamos aqui para o Brasil. Ó. Brasil fez 14 gols e sofreu 5. Então, quanto é o saldo de gol aqui do Brasil? 14 menos 5, 9. Lembrando que você consegue observar que meus gols pró, ou seja, meus gols feitos, são maiores do que os meus gols contra, ou seja, do que meus gols sofridos. Então, aqui o meu saldo é positivo, tá bom? Vamos aqui ver a Colômbia. A Colômbia fez 9 gols e sofreu 9 gols. 9 menos 9, meu saldo é 0. Positivo ou negativo? Nenhum dos dois. Equador fez 10 gols e sofreu 14. Então, 10 menos 14, menos 4. Por quê? Porque ele mais sofreu gol do que fez. Então, meu saldo é negativo. Paraguai fez 7 e sofreu 12. Então, aqui, ó, ele levou mais gol ou fez mais gol? Ele levou mais gols. Então, é menos. 12 menos 7, 5. Observe que eu vou continuar fazendo a conta do maior com o menor. Mas, né, sempre tendo ali a diferença. Se ele mais levou gol ou se ele mais fez. Olha o Uruguai. Fez 4 e sofreu 11. Então, ele mais sofreu gol do que fez. Então, meu saldo é negativo. 11 menos 4, 7. Tudo bem? Então, aqui a minha tabela do meu saldo de gols. Quem teve o melhor saldo? O Brasil. O Brasil teve o melhor saldo de gols. E quem teve o pior saldo de gols? O Uruguai teve o pior saldo de gols, com 7 gols negativos. Um outro lugar onde a gente consegue ver muito os nossos, né, saldos ali, que também aparece muito número negativo, são os nossos saldos bancários. A nossa conta bancária. Quando a gente gasta mais do que tem na conta, nós ficamos com o nosso saldo negativo, tá bom? Então, bora aqui, acompanha comigo o texto. Nas contas bancárias, o saldo indica quanto dinheiro a pessoa tem no banco. Quando se faz um depósito, o saldo aumenta. Então, observa bem, ó, depósito, o saldo aumenta.
Quando se faz uma retirada, o saldo diminui. Tá ok? Então, se eu depositei dinheiro, o meu dinheiro vai aumentar. Entrou mais dinheiro na minha conta, tá bom? E quando eu retiro o dinheiro da minha conta, né, quando eu faço um saque, o meu dinheiro automaticamente vai diminuir ali a quantidade que eu saquei, tá? Então acompanha aqui, ó, um extrato de uma conta. Aqui o nosso Banco Novo, extrato de conta corrente. Aqui o nosso querido Carlos Sampaio, tá bom? Temos aí os dados da conta, mas vamos aqui focar no seu saldo. Ele está aqui com um saldo de R$60. Houve um depósito, tá? Então, se houve um depósito, significa que entrou dinheiro. Houve um depósito de R$30. Então, 60 mais 30, o seu novo saldo foi para R$90. Depois, ele efetuou um saque. Tá? Ele efetuou um saque de R$50. Então, ele tinha 90. Como ele sacou 50, 90 menos 50, o seu novo saldo será de R$40. Ele foi lá e fez outro saque. Agora foi no saque de R$110. Porém, ele só tinha 40. Se ele fez um saque de R$110, ele sacou mais do que o que ele tinha na conta. Então, automaticamente, o seu saldo vai ficar negativo, tá? Ele tinha R$40 na conta. Ele tirou R$110. Então, se ele só tinha 40 e ele tirou 110, quanto ele tirou a mais do que ele tinha? Ele tirou a mais R$70, tá bom? Então, ele chegou no zero, mas ainda assim, ainda não tinha completado o que ele tinha tirado. Então, ele tirou ali R$70 abaixo do zero que ele já tinha. Então, ficou com 70 negativo ali o seu saldo. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Observe abaixo o extrato de uma conta corrente, melhor, uma conta bancária em forma de tabela. Quais números completam a coluna do saldo? Então, vamos aqui completar nossa coluna de saldo de acordo com o crédito e o débito aqui na nossa tabela. Nossa pergunta, olha, quais números completam a coluna do saldo? Ok, vamos completar. Vamos lá, no dia 31/3, né, teve um crédito ali de 200, ficando com saldo de R$120. No dia 1º/4, né, teve um débito, lembrando, crédito, a gente vai somar, débito, a gente vai diminuir. Então, teve ali um débito de R$150. Então, se tinha 120, eu vou tirar 150. Quanto eu gastei a mais ali do que eu tinha? Eu gastei R$30 a mais. Então, vou ficar ali com menos 30, tá bom? Eu não vou colocar aqui o 0,00, porque ele só está tratando de números aqui, né, certinhos ali, inteiros. Depois, já estava menos 30. Eu ainda gastei, ó, novamente, ó, mais um débito de R$60. Então, eu já estava devendo 30. Eu gastei mais 60. Então, eu passei agora a dever R$90. Estou devendo R$90. Porém, agora eu recebi um crédito de R$50. Eu estava devendo 90. Porém, desses 90 eu paguei R$50. Então, eu ainda fiquei devendo R$40. Desses R$40, eu recebi ali mais R$100 de crédito. Então, eu estava devendo R$40. Porém, eu recebi 100. Então, eu paguei os 40 que eu estava devendo e eu ainda fiquei com R$60 ali na minha conta, ok? Então, aí eu consegui preencher. No dia 31/3, foi feito um depósito de R$200 e o saldo totalizou 120. Qual era o saldo anterior? Então, aqui a nossa pergunta na nossa letra B, tá?
Observe que eu recebendo um crédito de R$ 200, o meu saldo ficou somente 120. Então, quanto é que era o nosso saldo antes? Eu vou colocar bem aqui em cima, né? Para eu ter ficado com 120 de saldo, é porque o meu saldo ali era menor do que 80, menor do que 200. De 120 para 200 faltam quanto? 80. Então significa que eu já estava devendo R$ 80, eu coloquei ali um crédito de 200, então eu paguei os 80 que eu já estava devendo e ainda assim o meu saldo ficou ali de R$ 120. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, aprendido, né, compreendido ali um pouco dos nossos números negativos que vamos utilizar bastante daqui para frente. Espero que todos tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!